Obrigado a todos que estão aqui nesta noite por essa oportunidade. Desde já quero pedir vocês desculpa porque eu não estou com a voz muito boa. Desde quinta-feira estou aqui com a virose, meu olho está vermelho, garganta inflamada, mas Deus está sustentando a gente. Queridos, quando eu recebi o convite de Rafael para falar desse tema, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado também em falar sobre isso, ainda mais com vocês, né? Com o público dos Embaixadores do Rei, eu amo interagir, amo de paixão essa que ter essa relação gostosa, né? De aprendizado, porque eu aprendo muito com vocês também. Vou falar um pouquinho da minha história aqui, bem brevemente. Tem um roteiro aqui para seguir dentro de um tempo. Prometo não me estender, não me alongar. Mas meu nome é Matheus, sou esposo de Alessandra. Hoje estou como conselheiro da Embaixada Pastor Paulo Júnior, aqui na PIB de Piauí, Bahia. Também sou conselheiro na Congregação Cristo Satisfaz da Embaixada Carlos César Januário. É uma congregação da nossa igreja, lá onde a gente também tem uma embaixada. E atualmente sou secretário da União de Homens aqui da Rio Novense, da ABR, e sou conselheiro, psicólogo conselheiro da JUBA, Juventude Batista Rio Novense, e psicólogo, né, sei da preocupação que tenho em relação a cuidar da saúde de crianças e adolescentes, ter esse público me trouxe umas inquietações, e aí eu fui, né, trabalhar com os embaixadores do rei, justamente por isso, para cuidar um pouquinho também, né, dessa galera, desses meninos e meninas que estão nesse mundo do século XXI, onde a gente tem aí muitas implicações negativas da nossa vida, e aí com o aumento, né, dessas patologias, e aí me preocupo muito, e aqui estou, gosto e trabalho. Hoje eu estou apenas como conselheiro orientador, não estou na prática. Tem dois conselheiros que estão à frente do trabalho recentemente, que é o conselheiro Jaziel e o conselheiro Fábio, que estão à frente do trabalho na PIB de Rio Novo, mas o ano que vem eu voltarei a todo vapor lá para o trabalho da embaixada, das embaixadas, né? E participando aí mais afincamente do trabalho. Mas esse ano, devido à questão da faculdade, que eu estou fazendo outra graduação, e né, não deu para mim ficar presente lá, mas o ano que vem, com fé em Deus, estarei mais atuante do que hoje. Hoje eu só estou na coordenação, organização de reuniões, essa parte mais burocrática, né, atrás da embaixada. Eles que estão à frente, né, a diretoria da embaixada que está à frente da embaixada, que está agendando as reuniões, fazendo as reuniões na nossa igreja. Bom, vamos lá. É muito especial estar nesse momento aqui falando né, nós desse tema. No mês de setembro tem sempre a campanha aí nacional, né, aliás, mundial. Iniciou-se lá nos Estados Unidos. A campanha se iniciou lá e a partir de um evento, né, de uma família que foi transformadora no momento de dor, no momento muito difícil. Essa família e amigos perceberam a importância né, de projetar para todos que estão ao redor a importância de cuidar uns dos outros, né? E é uma alegria muito grande, né, estar aqui falando sobre esse tema, que é o silêncio que falam, adolescência, emoções e a voz que falta. Vamos conversar sobre os adolescentes, né, em suas emoções no século XXI, e como muitas vezes o silêncio já é um pedido de ajuda ali, e a gente precisa estar atento para isso. Como já foi feitas, né, as orações, a gente vai agora entrar no tema, entrar no assunto, para falar especificamente, mais aprofundadamente, sobre essa campanha do Setembro Amarelo. Que é uma campanha, nada mais, como já é reverberada aí, né,
nas mídias, nas redes sociais, na televisão, a campanha de valorização à vida, né? Inclusive tem até o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é 188, é um número que você pode usar quando você estiver precisando de uma emergência, de uma palavra, ou um amigo, né? Um amigo, uma pessoa que esteja passando por uma situação emocional forte, você pode estar direcionando ele ou ela para estar fazendo essa ligação. Não pode passar trote, é um número sério, então você ligue só se você realmente estiver necessidade. Número 188, você pode ligar, e aí tem um profissional lá que vai fazer o acolhimento, né, dessa pessoa, fazer as orientações necessárias, e aí isso é importante. Ressaltar que é importante a gente ter na mente essa questão do lema, né, da campanha, que é: se precisar, peça ajuda. A gente vai bater muito nisso ao longo da nossa fala hoje, porque nós estamos num mundo que cada dia mais as pessoas estão ficando ilhadas. A tecnologia, as telas têm nos retirado dessa essência de relacionamento social. Nós temos ficado cada vez mais isolados, vamos dizer assim. A pandemia, ela veio como um momento de tensão social, e ela também nos chamou a refletir sobre essa questão, né? Porque na pandemia nós somos obrigados a nos isolarmos e aprendemos muita coisa naquele momento ali de isolamento social, mas também muita coisa ficou de negativo disso, né? E uma dessas coisas foi a utilização em excesso de telas, né? De tablets, celulares, e isso acabou acarretando um crescimento extraordinário nas doenças mentais. Nós já temos percebido no nosso consultório, e isso não é para nós psicólogos, nós não ficamos felizes com essa números de demanda que tem chegado para a gente, principalmente de crianças e adolescentes em processos de depressão, em processos de automutilação, em processo de adoecimento mental. Então, isso tem sido um estado de alerta para a gente, e por isso que é importante a gente ter esses momentos aqui para falar, para esclarecer. Eu digo que a informação, ela é um medicamento, ela é um remédio. Quanto mais a gente está informado sobre as coisas, mais a prevenção acontece na nossa existência, na nossa vida. Então, se eu compreendo as dimensões de determinadas patologias, a minha tendência natural é me cuidar para que eu não vá ter nenhum tipo de patologia, né, desse tipo. E o Setembro Amarelo é um momento da conscientização, né, de que estar muito conectado, de que estar isolado traz consequências muito sérias para a nossa vida. Estamos numa geração super conectada, mas, ao mesmo tempo, vemos muitos adolescentes se sentindo sozinhos, sem conseguir colocar as palavras que sentem, sem expressar isso que estão sentindo, principalmente os meninos, os homens. Nós, homens, nós temos uma dificuldade muito grande de transformar aquilo que está em ebulição dentro de nós em uma palavra. Muitas das vezes a gente acaba acumulando muita coisa, e quando extravasa com agressividade, extravasa com comportamentos que não são agradáveis, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de que nós, enquanto homens, principalmente, precisamos falar das nossas emoções, precisamos externalizar para os nossos pais, para os nossos conselheiros, né, para os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente tem, né, um vínculo afetivo maior, ou até mesmo chamar a atenção: poxa, eu não tenho tantos amigos assim, eu preciso fazer uma conexão, fazer uma rede de conexão de amigos maiores, eu preciso aumentar o leque de meus amigos para, né, ter essa interação social maior. Hoje a gente tem se preocupado muito com a questão da interação social em joguinhos, em plataformas online, onde a gente tem muitos amigos, mas no físico, será que você tem tido tantos amigos assim? Né? Se você não tem, vamos buscar, né? Buscar essas conexões, buscar conhecer pessoas, buscar se conectar com outras pessoas, para que você consiga ter aí uma conexão maior. Ou se você já teve um leque de amigos grande no presencial, e por causa da pandemia
em algum momento, né, ficaram só no online, né, fazer esses movimentos para que a gente possa ter esses encontros, sair para tomar um suco com um amigo, bater papo, fazer resenha, ou ir tomar um suco, jogar um futebol, jogar ali né, uma coisa assim mais olho no olho, sair um pouco desse virtual. Acho importante a gente fazer esse movimento hoje, porque a gente fez um movimento contrário, a gente saiu desse movimento presencial e foi para um movimento mais virtual, e isso tem trazido muitas implicações. Eu vou deixar aqui para vocês um questionamento, por exemplo, quantas horas no celular você passa conectado, né? É importante. Eu estou fazendo agora uma graduação de Ciências Sociais, e nesse semestre, uma professora ela começou a fazer lá na faculdade um exercício, né? E ela instigou para a gente, a semana passada, a gente fazer o detox de rede social. Eu já faço um detox aos sábados, aos domingos, eu não pego no aparelho telefônico para ficar em rede social. Pego assim, né, para ligar, para fazer alguma coisa. E aí, eu fui para além disso, né? Eu fiquei 2 dias, quase 2 dias, um dia e um pouquinho, sem pegar no aparelho. E aquilo me trouxe uma sensação desconfortável. Eu falei, nossa, como eu estou dependente do aparelho, né? Como eu estou dependente. Então, uma questão aqui que eu coloco para vocês, que é vocês estar repensando isso, né? Como é que está sendo a minha relação com essa questão da tecnologia? Você tem feito um detox? Se você não consegue fazer um detox para ficar, um jejum, vamos dizer assim, né? Para ficar sem o aparelho, faça ali o jejum de quantas horas conectado você fica. Se você fica 8, vamos lá, reduza para 5. Se você tem 3 horas conectado, reduza para 1. Então, faça isso, né, para ver como é que você se sente, faça essa autoavaliação para você ver como é que você se sente diante dessa interação com a tecnologia, com as telas, porque eu fiquei incomodado, né? Eu fiquei assim, nossa, e aí eu comecei a ter pensamentos sabotadores, tipo assim, poxa, minha agenda vai atrapalhar toda. E eu sabia que eu tinha tempo na segunda-feira para organizar a agenda, mas só porque eu não estava pegando no aparelho no sábado e no domingo, eu estava com aqueles pensamentos vindo ali na minha mente. Poxa, você vai bagunçar a sua agenda. E se algum paciente mandar mensagem? E aí você não poder responder instantaneamente. E eu sabendo que meus pacientes já sabem que eu não consigo responder instantaneamente. Então, vem pensamentos que sabotam a gente. E aí eu fiquei, rapaz, como isso é interessante, né? Eu fiquei me autoavaliando ali com relação a esse detox do pegar no aparelho, ou da utilização da rede social, ou da internet. Então, a gente precisa estar fazendo esses movimentos para perceber, né, como o social, essa interação social afeta no nosso dia a dia, né? Então é importante a gente estar olhando para isso. Como um versículo norteador, eu trouxe aqui um texto bíblico que está lá em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. E aí eu trago um exemplo, por exemplo, né? Redundância, um exemplo, por exemplo. Um exemplo. Jesus percebia o que não era dito. Lembra da mulher que tocou a orla das suas vestes? Então, ele estava sempre atento, né, às coisas ao seu redor. E ele percebia isso. Então, assim como Cristo percebe, né, as nossas ações, a nossa presença, né, vamos dizer assim, nós também somos chamados a perceber os sinais dos outros ao nosso redor. Inclusive, às vezes, até os nossos sinais, como o Rafael falou lá no início na abertura aqui, né? Então, a gente precisa estar atento, como é que eu estou me sentindo? Né? Você tem parado para olhar como é que seu corpo está reagindo, como é que está a sua respiração, né? Como é que você está, se você está acelerado, se você está... Você tem parado para se perceber? Você tem parado para perceber as pessoas ao seu redor? Às vezes a gente tem ali as pessoas sorridentes, alegres, comunicativas do seu lado, mas será que de fato aquelas pessoas ali não precisam de um olhar mais atento seu? Elas dão sinais e a gente precisa estar atento a esses sinais. Então, na Bíblia, vemos que Jesus olhava além das palavras, né? Ele percebia a dor, mesmo quando ninguém falava nada. Nós também precisamos desenvolver essa sensibilidade, essa habilidade, né? De estar ao nosso redor
percebendo a dor do outro, porque o olhar fala, o corpo fala. Então, às vezes, ali a gente está percebendo, a gente pode estar percebendo, né, uma situação, pode estar ajudando um amigo, pode estar ajudando ali um colega na escola, pode estar ajudando um familiar seu, que tem mudança de comportamento ali no seu dia a dia. Olha como a gente tem, nós somos importantes, né? Se a gente for olhar lá, tem um mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu trabalho esse mandamento na terapia aqui no meu consultório constantemente, porque a gente esquece do amor próprio e a gente às vezes projeta muito o amar o outro, como se isso bastasse. E a gente esquece de nós mesmos, desse autocuidado. Então é importante a gente não só ter o autocuidado, né, separar esse momento para olhar para si, né, como é que você está se sentindo, conversar com seus amigos sobre as suas emoções. Poxa, eu fiquei chateado hoje com um colega na escola, porque fez isso, isso e isso. Ah, eu fiquei triste hoje porque alguém falou aquilo e aquilo. Né? E aí você conversa com alguém, você está externalizando, você está validando aquela emoção. De fato, você sentiu aquela tristeza. De fato, de fato, você, né, tá ali se percebendo, mas você precisa verbalizar isso, porque às vezes você fica chateado, você guarda, você não fala, e aquilo vai acumulando. E 5 minutos que você passa com uma tristeza, isso vai reverberar na sua vida durante 5 anos, às vezes, dependendo da situação, né? Então é importante a gente ter isso na nossa, essa consciência emocional, né? De como eu estou me sentindo, quais são as situações do dia a dia que tem me incomodado, né? E falar, e abrir para as pessoas. É importante a gente conversar, o ato de falar do que está percebendo, quais situações está passando, de chegar para um amigo e falar: poxa, amigo, eu tô chateado com isso e tal, e aí você conversa ali com ele. Nós, homens, nós temos uma dificuldade muito grande de externalizar isso. A gente fala muito pouco do que sentimos. Às vezes é necessário, inclusive, ir para uma terapia para você aprender a falar. Eu atendo jovens aqui e a gente trabalha muito isso, essa questão de estimular a falar. Eu pergunto: olá, bom dia. E aí, como é que foi a sua semana? Ele fala: foi boa. Só que uma semana são 7 dias e acontecem muitas coisas em 7 dias. E ele resumiu em uma palavra: foi boa. Não, a minha semana foi boa, mas eu saí no domingo, aí sábado à tarde eu joguei futebol e tal. E você vai relatando isso, você vai descrevendo aquilo que sente. Na terapia você tem esse espaço, mas com um amigo você pode estar falando coisas do dia a dia, né? Fazendo ali uma resenha, conversando sobre você, ele conversa sobre ele, e a troca, e aí a gente amadurece isso. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade para perceber os demais, né, que estão à nossa volta, e não só nos perceber. Eu trouxe aqui 3 pontos importantes, né, para essa nossa conversa aqui. A primeira delas não, perdão, uma pausa. Antes eu quero trazer aqui essa questão da história mesmo da campanha do Setembro Amarelo. A campanha do Setembro Amarelo surgiu lá nos Estados Unidos. Um rapaz, um garoto, né, um adolescente, ele passava por uma situação difícil, né? No contexto familiar, no contexto social dele, apesar dele ter muitos amigos, né? E aí ele começou a fazer uma reforma de um Mustang. E ele pintou esse Mustang de amarelo. Acabou, né, cuidando desse Mustang. Então, só que ele estava vivenciando situações emocionais muito fortes e ele não compartilhava isso, né, com quem estava ao seu redor. E os amigos e os familiares, de certa forma, não perceberam isso, né? Naquela época, a gente não tinha essa reverberação da importância de você falar, de você ter um cuidado com a saúde mental. Não era muito, não se falava muito sobre esse cuidado com a saúde mental, né? Então, ali aconteceu a situação, ele acabou sendo encontrado dentro do carro, e aí, no velório, os amigos e a família, eles começaram essa campanha linda. No velório, eles distribuíram os lacinhos amarelos com um cartãozinho com uma frase. E isso trouxe um impacto na vida de muitas pessoas, porque olha que sensibilidade dessa família e desses amigos, né? No momento de dor,
eles perceberam que aquele jovem ali que passou por aquela situação, era uma situação, né, de tristeza, que muitas vezes a gente acaba não pensando muito no outro, mas eles pensaram né? Eles pensaram em falar, pronto, ele pode servir como um dissipador de vidas, de cuidado de vidas. Então, eles começaram naquele momento, naquele evento ali, fúnebre, naquele momento de dor, talvez não, naquele momento de dor e tristeza, eles compartilharam empatia, eles compartilharam transformação, porque eles começaram ali um movimento que se tornou mundial, que salva milhares de vidas, porque trazem as pessoas à consciência, né? Porque falar sobre é muito importante. Nós precisamos, sim, ter essa capacidade de entender que, se precisar ter essa ajuda, isso não é um ato de fraqueza, e sim de coragem. Porque se eu estiver passando por um problema na escola, se eu estiver passando por um problema num relacionamento amoroso, se eu estiver passando por um problema na família, com os meus pais, eu preciso sim conversar sobre isso, não guardar, né? Ou até questões um pouco mais fortes, né? Mais intensas, segredos mais ocultos que a gente às vezes guarda tanto. É por isso que é importante um profissional. Porque na psicologia, você vai ter uma sala, um espaço, eu estou aqui no meu consultório, você vai ter um profissional que ele vai estar pautado nisso aqui, no código de ética da nossa profissão, onde além de você, aqui dentro da sala, o que a gente conversa, fica aqui. A gente acaba não levando esses conteúdos para outra pessoa. Por exemplo, se eu converso com um adolescente, os pais deles nunca vão saber o que a gente conversou dentro do set terapêutico. A gente vai falar sobre o andamento da terapia, outras coisas, mas aquela informação, aquele conteúdo, ele não vai ser direcionado. Então, a terapia é um espaço bacana, porque você pode encontrar um amigo, que é o seu terapeuta, ou a tua terapeuta, o seu psicólogo, ou a sua psicóloga, que vai ter essa capacidade de lhe ouvir, de não lhe julgar, de fazer essa escuta que a gente aqui, ao longo dessa live, me dê essa, que você aprenda, ou que você, né, aperfeiçoe isso, da gente fazer uma escuta sem julgamento. Porque muitas das vezes a pessoa está ali, né, tá lá triste, isolada, menino, isso aí é falta de Deus, né? Vamos para a igreja, não sei o quê. Então, muitas das vezes a pessoa está passando por uma situação ali e essas falas são muito ofensivas. Você precisa andar mais na fé, que se você andar mais na fé, você não estaria assim. Então, às vezes a gente usa certas falas que são agressivas. Então, precisamos ter essa sensibilidade, né, de estar ao lado da pessoa. Se você está percebendo que a pessoa tem mudado o comportamento, se ela não tem ido mais aos cultos como ia anteriormente, se ela não tem participado das reuniões da embaixada como anteriormente, se quando ela era muito falante na embaixada, que de repente ela não está mais falando, ela vai, senta lá no fundo da sala, fica quietinho lá sozinho, isolado. Então, é importante a gente perceber isso, né? Por que aquela pessoa mudou o comportamento? E se ia chegar de uma forma empática, de uma forma amorosa, às vezes, dar um ouvido, né? E aí, amigo, como é que você tá? Tá bem? Você quer falar alguma coisa? Tô percebendo você diferente. Aí a pessoa pode, né, ali a princípio não querer falar nada, não insista. Comece a criar um relacionamento com essa pessoa. Porque criar relacionamento é diferente. E aí, o que você tem feito de bom, por exemplo? É uma pergunta. E aí, o que você tem feito de bom? Como é que está lá a escola? Qual é o time que você está torcendo? Esse relacionamento, ele é importantíssimo para a gente começar a construir um vínculo com essa pessoa. Às vezes você pergunta ali, a pessoa nem vai responder. Ok, aguarde o tempo dela. Na primeira reunião, você foi lá, ela estava lá, né, e não, você perguntou, ela ficou ali meio neutra, ou às vezes até deu uma negativa. Ok, mas não deixe de não insistir da criação desse vínculo, né? E aí você pode, né, numa outra reunião, ou num outro momento, você chegar lá para essa pessoa e falar assim, que tipo de música
você está ouvindo, quais são os hinos que você está mais ouvindo agora? Eu estou precisando atualizar minha playlist, por exemplo, né? E aí você começa, às vezes, com uma questãozinha ali do dia a dia, simples, você começa a construir um vínculo com essa pessoa. E aí, com a construção desse vínculo, lá na frente você pode retomar aquela questão que você estava incomodada. Amiga, eu estou percebendo que você está um pouco diferente do seu comportamento. Tem alguma coisa que você queira conversar? Então, eu posso ouvir você, eu não vou te julgar, eu só quero ouvir você. Quem sabe, né? Eu posso te dar um conselho, eu posso te ajudar de alguma forma. E aí, se a pessoa quiser falar, ok. Se ela não quiser, também não insista. Continua nessa construção desse vínculo com essa pessoa. Então, olha como é que é importante a gente estar ali do lado da pessoa. Estar do lado mesmo. É como se fosse uma viagem, né? Quando a gente vai para esses acampamentos, essas excursões, geralmente a gente vai sentar do lado do amigo ali que a gente gosta de fazer resinha, gosta de conversar, né? A gente vai a viagem toda fazendo resinha, graça. É isso, é você construir no seu dia a dia essas conexões com essas pessoas gostosas. Porque essas conexões são legais. E aí, a partir desse momento, né, lá que aconteceu, eu trago aqui esses 3 pontos. O primeiro ponto é o silêncio, é uma forma de comunicação. Se a pessoa ela se isola, ela está em silêncio, né, ela mudou o comportamento ali, às vezes o adolescente não fala, mas se isola, muda o comportamento, posta algo triste. Hoje os adolescentes falam muito, mas muito pelos status de WhatsApp, status de Instagram. Eles falam muito com os memes, né, com os posts. A gente fica atento a isso, né? Às vezes como amigo, como irmão, como colega, como ser humano, a gente sempre está atento a essas questões, né? Porque é muito importante, né, essa percepção. Eu atendi uma adolescente e ela tinha bloqueado a família toda para ver os status dela. Ninguém via. E uma amiga é que viu que ela postou a foto do braço dela, né? E aí a amiga foi, chamou a tia, que ela não conhecia a mãe, chamou a tia. Fulano está passando por alguma dificuldade, ela tem postado algumas coisas assim, meio triste e tal, e aí conversou com essa tia, acho que se atentou a isso e começou a observar a menina. E aí, conversando, essa tia tinha um relacionamento com essa menina, né, e aí conversando com ela e tal, ela se abriu, e aí a tia falou assim, você aceita fazer uma terapia? A menina aceitou, a tia foi e trouxe aqui, nem foi a mãe, foi a tia que trouxe. Então, olha a sensibilidade que essa tia teve, né, essa amiga, primeiramente, né, amiga que teve a outra adolescente, de perceber, falar para a tia foi ali e realmente ela estava no início de uma depressão muito, muito delicada, por umas questões bem específicas, e aí a gente vai trabalhar isso, em poucos meses a qualidade de vida dela já era outra, já com acompanhamento psicológico, acompanhamento da medicação, que muitas vezes a gente tem uma ansiedade que a gente precisa tomar uma fluoxetina para equilibrar ali a química do nosso corpo, fazendo terapia, com acompanhamento psiquiátrico. As pessoas têm muito medo de tomar medicação por medo de dependência, medo de ficar refém, né, de uma medicação ou de um tratamento, ou até mesmo dentro dessas preconceitos, né, de estereótipos, eu vou a psicólogo não, que é coisa de doido, eu não vou a psiquiatra não, que é coisa de louco, eu não sou paciente CAPS. Então, gente, quando a gente está com a dor de barriga, a gente procura quem? O médico, né, para ver o que é. Quando a gente está com a dor de dente, a gente vai aonde? Dentista. Quando você está com questões subjetivas, né, neuronais, pensamento é química, pensamento é gerado aqui dentro, nas amígdalas, no cérebro. Então, a gente precisa entender quão importante é o cuidado da subjetividade. O que a gente pensa somatiza no corpo. Olha que interessante, né? Uma ansiedade, ela promove queda de cabelo, uma ansiedade, ela dá branca, ela dá esquecimento, uma ansiedade, ela gera baixa imunidade, e aí você fica com o seu corpo propício para outras comorbidades, outras doenças. Uma ansiedade, ela traz prejuízo no seu dia a dia. Então, é importante a gente, sim, procurar uma terapia, um psicólogo, para você se cuidar dessa subjetividade. Mas, voltando aqui, para não fugir muito do assunto, o ponto 2 é como responder o silêncio do outro, né? Que eu falei ali do exemplozinho lá.
é não julgar. A gente tem que aprender a não julgar o outro, né? Porque a dor do outro, só ele consegue mensurar. A vida dele, a vivência dele, só ele. Às vezes a pessoa está passando por um probleminha, compartilha com você, aí você fala, isso é bestagem. É. Não, não julgue. Porque para você, esse assunto é fácil de resolver. Mas para ele pode não estar sendo. Então ele tem dificuldades contra isso. Então você não precisa julgar. Ou às vezes um amigo, né, te contou alguma coisa, e aí você é como um confidente ali, e aí você vai e espalha aquilo para outras pessoas. Ele confiou em você, ele compartilhou com você, e você sai espalhando para os amigos, aí vira um fuxico, uma resinha, né, uma brincadeira ali, e acaba prejudicando o outro. Então, cuidado, né, nessas questões que a gente precisa ter essa sensibilidade, você como embaixador, você como conselheiro, né, ter essa sensibilidade para estar percebendo, né, as conselheiras também, as mulheres são geniais, elas têm uma habilidade para o trato, né, maravilhoso, mas também tem a sua subjetividade, né, tem as suas questões emocionais. Somos diferentes, né? Os homens têm ali uma organização psíquica diferente da organização psíquica feminina. Então, cada um, Deus fez a gente, nosso corpo é uma coisa maravilhosa. Quanto mais eu estudo psicologia, quanto mais eu leio a Bíblia, eu falo, meu Deus, como esse Deus é grandioso e a gente não sabe de quase nada. Porque o nosso corpo tem a capacidade de se cuidar. Basta a gente ter essa sensibilidade para olhar para dentro. Jesus, ele nos convida a olhar para dentro. Essa questão de você orar, de você separar um momento do seu dia para você ter esse relacionamento gostoso com Deus, falar com Ele, colocar as suas questões. Nossa, isso é maravilhoso, é terapêutico. Você entrar no seu quarto, fechar sua porta e também conversar com Deus. Como disse lá, né, em Coríntios, que Rafa leu o texto, deixa eu pegar aqui novamente para a gente... eu gosto, né, muito dessas questões. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, Rafa leu ali os versículos 19 e 20. Será que você não sabe que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Deus nos criou em imagem e semelhança para isso, para essa relação íntima com ele, de qualidade, né? E a gente precisa ter isso. Quando eu passo muito tempo no telefone, perco muito do meu tempo olhando videozinhos ali, fico lá, ó, passando o dedinho. Eu não estou construindo essa relação saudável com meu Deus. É muito melhor você sentar ali e conversar com um amigo presencial, você vai estar muito mais se conectando com Deus nesse gesto do que ele ficar ali passando o dedinho. Porque você está destruindo o templo do Senhor, que é o seu corpo. Então, é importante a gente olhar para isso. A gente precisa estar fazendo essas reflexões, né? Essa campanha do Setembro Amarelo ela deveria acontecer o ano todo. A gente começa lá em janeiro com o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da importância do cuidado com a saúde mental. E aí vai tendo, né, os meses coloridos, né, que a saúde utiliza as cores para chamar a atenção, e para a gente pensar essa questão do autocuidado. Então, é uma forma simples. Você senta com a pessoa nesse relacionamento aí e pergunta, você quer conversar? Quer que eu fique aqui com você apenas? Apenas fique com a pessoa lá. O terceiro ponto é a relação de cura. Né? Amigo de verdade, aquele parceiro mesmo, amigo que cuida, amigo que se preocupa, né? A fé dá suporte, e é maravilhoso. Nós também precisamos buscar ajuda profissional quando necessário. A gente vê aí, né, às vezes, as pessoas com a mentalidade, tá doente, mas é porque não ora, e não sei o quê. Então, a gente precisa estar desconstruindo isso, porque o Papai do Céu, ele deixou aqui a gente fala, né, os anjos da terra, que são os médicos, os profissionais que estudaram, a ciência, né, avançou bastante, e
E isso tem impactado muito na nossa vida. Olha, recentemente, eu estou passando por uma situação que envolve muito isso, né? Eu vou trazer aqui para vocês, para isso servir de exemplo também, né? Uma pessoa que eu conheço, muito próxima a mim, não vou citar nomes, né? Porque aqui pode ter alguém que eu conheço, que conheça, então, por uma questão ética, não vou citar nomes, mas uma pessoa muito próxima a mim, ela começou com alguns sintomas e não procurou médico. Ela falou que se Deus quisesse, Deus ia curar ela. E aí ela não procurou médico, ficou lá. E os filhos, né, se preocuparam e começaram a incentivar essa pessoa a buscar uma saúde. Só que essa pessoa não quis, com essa questão espiritualizada muito forte, esse preconceito, essa religiosidade, porque Deus ele envia anjos em forma de médicos. Às vezes ele vem cá em forma de médico também, né? Às vezes a gente não percebe que Deus está ali cuidando da gente. A gente acha que é a gente que está caminhando, mas não, às vezes é Deus que está ali caminhando com a gente no colo e a gente não está percebendo. Então, essa pessoa não quis, né? E aí, quando os filhos viu que a situação estava caótica e aí procurou mesmo cuidado, né? Para essa pessoa, para esse pai, quando fez os exames, aí constatou de fato que a situação já estava muito, muito grave, que a medicina poderia fazer ali apenas uma redução de danos. Então, é muito isso, né? Às vezes a gente vai para uma questão de preconceito, de enrijecimento, Deus está tentando nos dar ali a condição e às vezes a gente não acha, não está encontrando essa condição. Uma vez o pastor contou uma história na igreja de uma pessoa que estava numa enchente e ela estava ali pedindo a Deus, orando que Deus mandasse um socorro para ela. Aí passou alguém num bote, acho que numa tábua, alguma coisa assim, ofereceu para ela uma opção dela sair dali. Ela, não, vou orar a Deus aqui, Deus vai mandar alguma coisa. E aí ela não aceitou, naquele primeiro momento, que até parecia perigoso, aquele primeiro salvamento ali, e ela não quis. Aí depois Deus vai e manda uma pessoa num barco, e aí ela, não quero não, muito obrigado. Aí continua orando a Deus, pedindo. Aí, né, veio um helicóptero, e lançou a corda, ela, não, Deus vai mandar. E aí acabou que ela morrendo, faleceu, e quando chega no céu, pergunta a Deus por que não mandou socorro para ela. Deus fala, eu mandei um, mandei dois, mandei três, mandei quatro, você não quis. Às vezes a gente tá assim, cabeça dura, né? A gente precisa buscar ajuda profissional e às vezes a gente não quer, a gente não vai, a gente fica ali. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para buscar. Então, essa questão da relação com a fé é importante, a gente ter esse contato com Deus, ler a Bíblia, entrar no seu quarto sim, conversar, mas observar como é que eu estou me relacionando, né, com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família, com meus irmãos de igreja, como é que eu estou me relacionando com as pessoas que estão ao meu redor, será que eu estou sendo uma pessoa que está sendo um pouco agressivo verbalmente? Esses dias eu cheguei em casa, isso aqui é um relato pessoal, tá? Eu cheguei em casa e a gente está recebendo lá agora a nossa cunhada, que ela ganhou neném, a minha cunhada, no caso, ganhou neném, e eu cheguei em casa, falei alguma coisa com a minha esposa, aí minha sobrinha pulou lá do sofá. Ê, meu tio, você tá grosso? Eu falei, eu grosso? E aí eu parei para pensar, às vezes, rapaz, às vezes a gente fala umas coisas que para o outro soa como agressivo. A criança percebeu e ela verbalizou logo. Se fosse um adulto, talvez não falaria. E talvez eu não pararia para pensar sobre o meu jeito de falar, né? Às vezes, o nosso tom de voz, a forma com que a gente fala, isso está passando uma imagem para o outro. Ou a ausência dessa fala, né? Que é o nosso tema aqui hoje, né? Quando a pessoa se isola, não fala, né? Então é importante da gente interagir. Eu não acompanhei aqui o chat, mas eu vou já abrir para a gente dialogar, porque eu não vou ficar aqui só falando. Quero que vocês interajam comigo também. Podem perguntar, né? Podem trazer aí as suas falas. Eu quero aprender com vocês também, é importante isso. E aí, já podem, né? Tá abrindo a partir de agora essa interação aqui com vocês, para a gente começar. Mas eu vou lançar aqui logo uma perguntinha, e se alguém quiser responder, aí já abre o chat, já interage comigo.
A primeira pergunta que eu vou deixar aqui em aberto é: você já passou por um momento em que ficou em silêncio, mas que queria que alguém percebesse? Às vezes a gente passa por esses momentos, não necessariamente uma questão de depressão, não necessariamente uma questão de adoecimento mental, mas você já ficou no momento? Pronto, já tem gente aqui querendo falar. Juarez Silva, fica à vontade, meu querido. Mas graças a Deus, irmãos, estão ouvindo bem? Sim. Parabéns aí, João Matheus, aí, pelo tema tão relevante. Nossa sociedade, né, como um todo. Eu, eu sou pai atípico, né? Meu filho tem autismo, meu filho tem 7 anos, Isaac, e ele é autista de suporte 1, e aí eu estou aprendendo, na verdade, né, algumas questões com ele, né, com o diagnóstico e tal. E a gente trabalha muito tempo em algumas empresas, né, multinacionais, onde tem essa importância também com o lado, né, psicológico, nossa mente, cuidado com a mente, o autocuidado. E isso são coisas que a gente vai aprendendo com o longo do tempo, né, desmitificando essa, essa questão do homem não se cuidar, a frescura, como o meu irmão falou aí, né, a gente acompanha muitas situações. E quando o meu filho vai para a terapia, ele tem vários profissionais, né? Psicomotricista, psicopedagoga, psicóloga. E às vezes que eu vou levar ele na psicóloga, quando ela termina o atendimento com ele, né, eu entro na sala, ela fala comigo o que foi que ela fez, qual foi a atividade que ela fez com ele no dia e tal. E às vezes ela me fala algumas coisas que ele compartilhou com ela. Né? São coisas simples mesmo, mas é uma dúvida que eu tenho também com relação ao que o irmão falou, né, que eu concordo, né, que tem coisas que durante o atendimento com alguns profissionais, sei lá, uma criança ou adolescente, que o irmão não, por questão ética, né, não pode estar falando para os pais, né, o que é que está se falando, qual foi o assunto que foi conversado. Mas a minha pergunta pode ser a dúvida de alguns irmãos também, se não for já é algum aprendizado. Qual é o limite, irmão, que o profissional, né, que o psicólogo deve ter? Poxa, o adolescente me relatou uma situação, né, você vai tentar tratar com ele, né, o seu método, né, que você estudou para isso, e a gente entende, a gente tem que ser sábio, como eu falei, Deus nos deu conhecimento, né, para a gente cuidar das pessoas, assim como médico e tal. E qual é o limite que o profissional deve ter para saber, poxa, já estou trabalhando com esse adolescente tanto tempo e eu estou vendo que não está melhorando, eu vou precisar falar com algum responsável para que eles me ajudem também, não sei, é uma dúvida que eu tenho com relação, qual é o limite, né, do profissional? Muito importante sua pergunta, Juarez. Eu vou começar aqui lendo primeiramente o artigo 9 do nosso Código de Ética para me contextualizar minha fala aqui contigo, desse bate-papo nosso aqui. Diz assim o artigo 9 do nosso Código de Ética: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio de confidencialidade, a intimidade das pessoas, dos grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. E aí, já respondendo a tua pergunta, e eu também vou trazer o artigo 10, porque eu vou falar sobre isso, quando a gente está no set terapêutico, a gente faz a escuta sigilosa daqueles conteúdos do paciente, e tudo aquilo que o paciente traz, a gente não pode estar contextualizando para outras pessoas. A gente só pode fazer essa quebra desse sigilo, ou seja, contar alguma coisa
para um pai, para uma pessoa familiar, para uma outra pessoa, mediante a gente fazer uma avaliação criteriosa de que aquilo que o paciente está me relatando traz perigo para a vida dele. Exemplo, uma vez, um pai me trouxe uma adolescente que ela fazia uso de cannabis. E aí ele estava querendo que eu fizesse essa avaliação para ver se de fato ela estava mesmo fazendo a utilização. A adolescente veio, fez a consulta, ela sabia que o pai estava no meio na dúvida, que ela tinha me compartilhado em terapia isso e tal. E o pai o tempo todo ficava me perguntando, e aí, Matheus, o que foi que ela falou? O que ela disse? Eu falo, não posso te contar. Aquilo que eu trabalho com ela é lá no set terapêutico. Ah, Matheus, mas eu estou te pagando para tu descobrir. Eu falei, não, não sou seu detetive, não sou detetive seu. Eu vou trabalhar as questões dela na terapia. Se ela trouxer que ela usa, a gente vai trabalhar isso. Se ela quiser parar lá, ela vai perceber que a utilização daquela circunstância é perigosa para ela, e ela mesma que sozinha vai decidir se ela vai parar ou não. E a consciência ela vai ter na terapia comigo lá dentro. Cá fora você não vai poder ter acesso a isso. Sinto muito. Aí eu tive que mostrar o código de ética para ele e tudo mais, para ele entender que o que a filha compartilhava comigo aqui dentro era entre eu e ela. Né? Se ela fazia esses comportamentos e isso trazia algum dano para ela, e aí eu fui mostrando os prós, os contras, o que era favorável para ela e o que não era, para ela olhar para aquilo tudo, e aí ela avaliar, refletir, pensar, e aí ela tomar a decisão do que é melhor para ela. Aí o nosso Código de Ética, no artigo 10, diz assim, ó, nas situações em que se configurem conflitos entre as exigências decorrentes do dispositivo nono, as afirmações dos princípios fundamentais deste código, acentuando em caso previsto por lei, ou seja, a gente pode quebrar esse código, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua decisão na busca pelo menor prejuízo. Então, em algumas situações bem específicas, a gente avalia criteriosamente se a gente vai quebrar aquele sigilo com o paciente ou não. Então, eu atendo um adolescente, por exemplo, que ele está me falando que ele está com ideações suicidas. Eu preciso avaliar, de fato, se aquilo ali, se aquela crise ou aquele momento ali, ele está tendencioso a fazer aquilo mesmo. Porque se ele tiver, eu vou comunicar a ele, falar, olha, a partir de agora eu vou ter que conversar com seu pai, com sua mãe, sobre isso, para que eles criarem uma rede de apoio, para estar ali amparando, tá? E aí a medicação, é eles que vão te dar, eles sempre vai ter uma pessoa ali com você, porque esses pensamentos negativos estão recorrentes na sua mente e tudo mais. Então vai criar uma rede de apoio ali para cuidar dessa pessoa. Então a pessoa vai estar ciente e aí eu vou e comunico com os pais para isso acontecer. Então, para a gente fazer esse movimento, porque a quebra de sigilo também implica na questão terapêutica, é uma questão assim bem específica, a gente faz isso em momentos bem específicos. Então, a gente tem muito cuidado com relação desse conteúdo que os nossos pacientes, né, nossos pacientes nos contam e que a gente deve ou não externalizar para os pais. Respondi seu questionamento aí, conversou legal, Joyce? Perfeito, irmão, perfeito. Não sabia desse mais nada como um profissional para me esclarecer. E, na verdade, também eu estava até orando a Deus. Eu sou profissional da área de saúde e segurança do trabalho, né, que a gente lida muito com essas questões de saúde do trabalhador. E por conta do diagnóstico do meu filho também, eu já estava pensando em fazer psicologia. É uma forma que eu tenho de ajudar ele também e ajudar outras pessoas. E na nossa igreja, a gente startou agora esse ano, um ministério de inclusão, né? Principalmente para crianças, pessoas com autismo. Então, é algo que vai me ajudar também na obra do Senhor. Então, é um desejo do meu coração, né? Estou buscando isso aí. Mas parabéns aos irmãos, ao irmão aí que continue nessa peleja aí, que não é só o lado profissional, mas também é o lado da obra do Senhor, que é cuidar de pessoas, né? Jesus nos ensinou isso aí, que é cuidar de pessoas. Isso faz parte também do ministério. Exatamente. Maravilha. Obrigado, irmão. Fica com Deus.
Na minha embaixada também, eu tenho um embaixador que ele tem síndrome de Asperger. Então, eu gosto de sentar nos cultos ao lado dele, porque os pastores, eles ainda não têm essa sensibilidade já já eu passo a palavra para os demais. Eles não têm essa sensibilidade, né, de às vezes estar pregando uma palavra ali e eles trazem uma alegoria na pregação que eles não entendem. Aí eu fico do lado, né, do meu embaixador, falo, aí ele às vezes, Mateus, eu não entendi o que ele disse. Aí eu vou e explico numa linguagem que ele entenda. Eu sou tipo um intérprete, tá? O tradutor dele. É muito legal isso. A gente tem essa sensibilidade, as igrejas estão desenvolvendo essa sensibilidade de que eles compreendem, eles veem o mundo de uma forma diferente da gente, às vezes, né? Que todo mundo vê o mundo diferente. Mas para a gente, às vezes, é um pouco mais fácil do que para eles, né? Que tem essas variações de configuração cerebral, né? Então, é só configuração, gente. Eles são iguais a gente da mesma forma. A gente precisa dessa sensibilidade. Não sei quem foi que levantou a mão primeiro. Rafael, me ajuda aí, viu? Se tu estiver olhando aí, me ajuda. Eu não sei. Quem levantou primeiro aí, abre o áudio. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa, tô. Meu nome é Daniele. Prazer. Eu Paz do Senhor Jesus. Eu sou mãe do embaixador Iago. Eu tenho uma dúvida relacionada à questão do uso da telas, de celular, essas coisas, porque assim, muito se fala, né? Dessas questões que a gente tem que orientar, né? Identificar, essas questões mesmo do uso do celular. A minha dúvida é: qual é o tempo recomendável para o uso do celular diário? 2 horas no máximo. Exatamente. 2 horas no máximo. E dialogando, né? Dialogando com o adolescente sobre a utilização dessas 2 horas. Você quer usar como essas 2 horas? Você quer usar essas 2 horas, 1 hora, ali, meio-dia, quando chega da escola, ou você quer usar as suas 2 horas à noite, depois que já fez as tarefas da escola, depois que você já descansou? Você quer usar como essas 2 horas? Você quer dialogar, né? Dialogar com eles para saber como é que eles vão utilizar esse tempo. Não ficar muito tempo, né? Se é para separar tempo também para estar brincando com amigos, brincando com jogos de tabuleiro, brincando no físico, no real, né? Para essa parte lúdica. É importante. Mas 2 horinhas ali, acho que já é bacana. Tá ok, muito Beleza. obrigada, viu? Boa noite. Nada, idem. Ana Paula. Mateus, boa tarde. Boa noite, graça e paz. Amém. Aproveitando a palavra de Juarez também, eu digo porque eu trabalho na área de saúde, não sou psicóloga, mas sou assistente social, e tenho uma filha atípica. Eu tenho uma filha de 18 anos, ela é atípica, e essa história que você falou do silenciar, não só o silenciar, como as coisas que ouve do psicólogo. Eu tenho uma experiência, ela não mora comigo por causa de questão de trabalho, algumas coisas, e ela conversa muito comigo. Tem muitas coisas, a gente tem que prestar atenção também nisso. Às vezes ela briga comigo, mas é uma forma, por eu estar distante, é um exemplo que eu estou dando aos irmãos para entenderem. Apesar de eu estar distante, mas ela conversa muito comigo. E existe aquela parte em que eles confiam em a pessoa. Eles querem, na realidade, desabafar com as pessoas. E ela conversa muito comigo. E chega a esse ponto em que ela começou com a crise, ela é além de autista, ela começou com a crise de depressão, com o surto de querer se matar, essas coisas. E ela sempre conversava comigo, sempre quando ela brigava com minha mãe, ela tinha esse surto. E eu, à distância, ela mora em Feira de Santana, eu aqui em Salvador, e eu, preocupada, eu fui comentar com minha mãe. Mas, infelizmente, o celular de minha mãe, ela abre. E ela ficou muito chateada comigo, porque eu conversei com minha mãe, para minha mãe observar essas coisas. Então, a gente tem que prestar atenção nessa parte, que existe pessoas... Eu também me policio, às vezes, mas tem coisas que eu, infelizmente, eu tenho que contar à minha mãe, porque minha mãe está mais próxima dela do que eu, em que em que ela confia em você e quer desabafar, e não quer que a gente passe para ninguém. Tem muitas coisas hoje, depois disso, ela às vezes manda mensagens para mim e embaixo ela já coloca: não fale com minha avó, não fale com ninguém. Que bom. Então,
é uma forma que ele tem de se expressar com as pessoas, porque ele se escolhe aquela pessoa, não só psicólogo, como ela tem, mas ele escolhe aquelas pessoas para Sim. desabafarem, para poder dizer as coisas. Então, a gente também tem que prestar atenção, não só o autista, como toda criança especial, tem aquela pessoa que ela é mais chegada, que ela conta as coisas. E que nós tenhamos, eu tenho como base, eu depois dessa, eu aprendi. Às vezes, eu falo minha mãe por código. E a gente tem que aprender isso, que ela confiou na gente. A gente, entre aspas, vou usar assim um termo até muito grande, nós somos a segunda psicóloga dela, porque às vezes ela conta para a psicóloga e às vezes ela vem me contar, às vezes é a mesma coisa que ela contou, que eu pergunto, você já contou isso à sua psicóloga? Ela fez já. Então, nós somos a segunda psicóloga, então a gente A tem que rede de aprender. apoio. Exatamente. Então, nós devemos também nos policiar relacionado a essas coisas. Como o irmão Juarez falou, relacionado à criança que ele está como autista. Ele, às vezes, está sendo rede de apoio para essa criança e ele não está percebendo que a criança está querendo desabafar, está querendo dizer algo a ele que ele provavelmente possa, não sei se vai correr risco ou não, porque eu sei que existe essa parte de risco, como foi a minha parte, que eu fiquei com medo, um risco, minha casa de andar, eu fiquei com medo dela cair, e ele está quebrando essa rede de apoio, o qual ela está se apegando a ele, como a gente sendo uma pessoa que possa ajudar no tratamento. E Então, eu queria soltar essa observaçãozinha relacionada a isso, por experiência própria, entendeu? maravilhosa. E a gente tem que ter esse cuidado, porque como rede de apoio, a gente não pode fragilizar a própria rede de apoio. Então, ter cuidado, né, se você está percebendo que aquela pessoa que confiou em você aquele conteúdo, ela está correndo um certo risco, aí você, é melhor liga, fala, mãe, você está podendo falar? Né, fulano está por aí? Não, vamos conversar. Então, aí você liga, porque não fica ali, né? Você conversa, sem rede de apoio. E para que manter esse vínculo, né, essa questão de sigilo, né, entre vocês e tal. Isso é importante. E ela tem lá o espaço dela, com a psicóloga dela, onde ela externaliza tudo, onde ela conta tudo, a psicóloga guarda, não compartilha com mais ninguém, e ali é um espaço também bacana dela ter isso. Que bom. Show de bola. É isso aí. Mais alguém? Tem uma pergunta no chat aqui da Edilene Santos. Ela perguntou: eu conheço uma pessoa que está passando por um momento de depressão e quando tento ajudar, ele diz que não precisa. O que eu devo fazer? Edilene. Não sei qual é o vínculo que você tem com essa pessoa, mas é aquilo que a gente vem construindo lá na nossa fala, ao longo essa noite, é o relacionamento, né? Estar ali presente para essa pessoa, estar sempre presente para ela, que construindo esse vínculo, pelo menos inicialmente na presença. Você precisa dar um ouvido, né, para a escuta, né? Você precisa conversar alguma coisa, você quer conversar alguma coisa comigo? Dar esse ouvido, vamos disponibilizar a nossa presença. Às vezes não precisa nem falar nada, mas ficar ali com aquela pessoa, em silêncio às vezes, né? Abraçar, ficar ali com aquela pessoa acolhendo, até que ela encontre um lugar legal para você, para se comunicar com você, um momento para se comunicar com você. E ao longo disso, você não foca no problema dele, né, ou dela. Não foca nessa questão, quer que eu leve no psicólogo? Não. Começa a construir um vínculo com essa pessoa. Fala, né, sobre as questões dela, trabalho, como é que tá, o que ela tem fazido de legal, como é que tá a vida dela. Vai conversando sobre outras coisas. Porque aí você vai construir esse vínculo, vai chegar no momento que ela tem confiança em você, e aí você pode fazer isso que você falou aí, né? Oferecer uma ajuda. Então, amigo, você não quer passar para um psicólogo, acho que você precisa. Porque às vezes a pessoa tem até preconceito, né, com relação a essa questão da ida do psicólogo. Por isso que ele tem essa negativa de não ir. Porque na mente dessa pessoa pode ser que ela acha que isso é vulnerabilidade, que isso é demonstrar fragilidade, e aí ela acaba ficando fechada para ela. Então a gente precisa primeiro construir esse vínculo, né? Esse vínculo com essa pessoa. Estar presente inicialmente. Posso ser que ela não fale nada, mas você está ali do lado, né? E já é um bom passo a ser dado, essa presença. Se for alguém da família, melhor ainda, né? Porque você está ali presente mais tempo. Depois começar Qual é o filme que você está assistindo? Qual é o filme que você assistiu que você mais gostou?
Qual o seu artista preferido? Vai ouvir a música do artista preferido com aquela pessoa. Senta ali com ela, vai. Você gosta sei lá, de Fernandinho. Bota lá e vai ouvir a música e tal. Porque, às vezes, eles se comunicam subliminarmente falando, né? Às vezes a pessoa, ela fala para você o que ela está sofrendo através de uma música, através de um poema, de um livro que ela está lendo. Ela está falando com você das angústias dela através de um filme que ela assistiu, né? Que é aquilo ali que ela sente, então ela assistiu, ela foi buscar, ela gosta daquele filme porque ele traz alguma coisa para ela. Então, é bom a gente ir pegando essas dicas assim, parece ser simples, mas conecta com o outro. É aquela senha do Wi-Fi, sabe? Que às vezes a gente pega ali uma música que ela gosta e senta para escutar aquela música. Aquela música ali está dizendo alguma coisa. E você vai começar só a escutar a música, só assistir o filme. E aí hoje você quer falar? Não quer. Então vamos ouvir música. Vamos ouvir a música e tal. E aí você vai construindo essa relação. Então é importante, mas num determinado momento você vai ver que vai ficar propício ali para você buscar ajuda para essa pessoa. Se essa pessoa ela está passando sinais, demonstrando sinais de uma depressão bem. E aí é bom, às vezes, se a gente não é a família, a gente é bom acionar a família, porque muitas vezes essa rede de apoio ela precisa estar ciente de que aquela pessoa está em sofrimento e precisa de um atendimento urgente, que ela sozinha não consegue. Então, às vezes, a família de uma esposa, um pai, uma pessoa próxima que chegue junto, né? E aí, não, você vai num profissional, você vai se tratar assim, que você está precisando. E aí, às vezes, precisa desse momento um pouco vamos dizer assim, essa intervenção mais necessária. Mas, na maioria das situações que a gente começa a perceber no outro essa mudança, a presença e essa conexão ali já é um bom caminho para a gente sugerir para essa pessoa buscar uma ajuda profissional. A Milene levantou a mão. Fique à vontade, Milene. Boa noite. O meu nome é Felipe, eu tenho 9 anos e eu sou embaixador. Quanto tempo mais ou menos eu tenho que ficar em telas? Que minha mãe deixa eu ficar com telas 30 minutos, eu acho que é pouco. Reivindicando, né, Felipe, né? Acho que foi. Sim. Reivindicando, né, Felipe? Democracia, né, Felipe? Vamos reivindicar nossos direitos. Pois é, Felipe. O legal, Felipe, quantos anos você tem? 9 anos. 9 anos. O legal, Felipe, é se antes dos 13, o legal é que você não tivesse contato com telas. Dizem os cientistas, né? Então você não teria que ter celular antes dos 13 anos. Porém, a gente sabe que essa geração é uma geração que já nasce conectada. Então a gente precisa negociar aí essa utilização para não trazer prejuízo à construção e à formação da sua psique. Porque a nossa mente, ela está em constante, vamos dizer assim, transformação, né? Os neurônios, principalmente nessa fase dos 8 aos 14, aos 16, 17 anos, é um período que a gente fala que o cérebro faz uma faxina. Muitos dos neurônios que a gente tem, eles são... o corpo retira eles e coloca neurônios importantes que vai nos ajudar na idade adulta. Então, nessa faixa etária é onde acontece essa mudança mais brusca da personalidade. Por isso que a adolescência é uma fase difícil, justamente por isso, que o corpo está passando por essas transformações neurológicas muito, muito impactantes, mudança, né? A consolidação, entre aspas, da personalidade e tudo mais. Então, o ideal é você negociar com sua mãe aí 1h30, 2 horas por dia, isso de utilização total, não é é utilização total. Você tem ali de 1h30, 2 horas, é o ideal para você ficar lá nos seus joguinhos, responder as mensagens dos seus amigos, né? Lá na rede social e tudo mais, interagir ali.
2 horinhas de lazer, né, com esse telefone. Isso aí não inclui, né, pesquisa de escola, essas coisas não tá fora, né? É só o lazer mesmo. 1h30, 2 horas seria um horário bacana para você fazer. Mas aí você pode sentar com a sua mãe, negociar com ela, essa conversa em vocês dois, negocie, né? Porque ela pode, né, ter aí uma consciência e que sua mãe disser, você acate, tá? Se ela quiser, não, vai ser meia hora mesmo, é meia hora e tá ótimo. Minha mãe falou, tá falado, tá certo? Respeitar nossos pais é importante. Mesmo que a gente não goste. Eu lembro de uma vez que eu queria ir para uma festa, meu pai falou assim, você não vai. Eu falei, opa, mas eu quero ir, você não vai. Ah, meus amigos, vai, seus amigos não é você. Então eu entrei pro quarto, bati a porta, fiquei indignado, mas eu sabia que ali ele estava cuidando de mim naquele momento. Então, o que nossos pais falam, a gente precisa, mesmo que chateado, mesmo a gente tem que acatar, tá bom? Mas negocia com ela aí, quem sabe você não consegue aí aumentar para você ficar ali no Roblox, que eu sei que é o Roblox, ficar jogando um pouquinho mais, tá bom? Eu não sou Roblox, não. Né, não? Qual é o jogo que tu joga? Eu jogo FC Mobile. Aquele jogo de Aí. futebol. Aham. Muito obrigada. Valeu. Algum comentário no chat, Rafael? Tem um aqui da Edilene, novamente, ela falou aqui no chat. Meu filho, ele tem medo de ficar em casa só. Não consegue dormir sozinho e ele não consegue dormir de luz desligada. E já tem um tempinho que ele tem isso. O que eu posso fazer? Uma terapia para ele aí vai ser de bom, vai ser muito bom, porque trabalhar essa questão dos medos, né? Tem uns livrozinhos que a gente trabalha, as crianças têm muito, né, desses medos, e aí a gente trabalha com os livros, as questões mais lúdicas, e aí ajuda bastante. Eu atendi um menino que ele não dormia com o quarto escuro, e aí ele dormia no quarto da mãe mais o pai, e aí estava acabando atrapalhando a questão do relacionamento dos pais, e aí a gente fez um trabalho. A mãe começou colocando um LED no corredor, no chão do corredor, colocou um abajur no quarto dele inicialmente, depois tirou o abajur, deixou só o LED. A gente foi diminuindo, né? Utilizando algumas estratégias. Então, a terapia ajuda bastante, porque aí você com um profissional ali vai ajudando ele a compreender, né, essa questão do medo, que é um sentimento que a gente precisa compreender, que a gente precisa ter uma relação mais íntima com a questão do medo, né? Não vamos deixar de sentir medo, mas precisamos aprender a lidar com ele. Então, a terapia aí, Edilene, ajuda muito, viu? Algo mais, Rafael? Alguém quer falar mais alguma coisa? Está aberto por mais alguns minutos. Fique à vontade. A gente aprende bastante com essas crianças, adolescentes, né? Na embaixada, principalmente, e a gente vê a diferença, né? Que é da nossa época de embaixador. Eu estou com 44 anos, e é diferente. Diferente. A gente marca o futebol, tem que ter um carro para levar a meninada. Antigamente a gente acordava cedo, pegava o pãozinho seco, saía comendo na rua e tal. Mas hoje é diferente. A gente fala assim, não é frescura, a gente tem que entender que as mudanças elas ocorrem, e a gente precisa acompanhar essas mudanças. A gente precisa ter essa sensibilidade, como o irmão falou, que cada época, né, tem o seu aquilo diferente, né? Cada criança é diferente também, e a gente precisa estar atento a observar essas coisas. E nem sempre a metodologia que era usada na nossa época de embaixador, nos conselheiros aqui, a gente pode utilizar hoje. A gente precisa estar evoluindo, juntamente com as transformações do mundo, vamos dizer assim. Não é que a gente vai se moldar ao mundo, não é isso.
a gente precisa ser inteligente e a gente tem que ficar realmente atentos. O irmão falou aí sobre essas questões que os adolescentes utilizam os status para estar falando um pouquinho das suas emoções. Acho que até adultos também, meu irmão. Até adultos também. Recentemente no trabalho, teve uma situação lá com duas amigas, né? E por conta de uma situação lá e tal, uma se chateou com a outra, né? Gerou um desligamento de uma outra terceira, e a partir desse momento, a amizade das duas, né, se quebraram ali. E como eu tenho a rede social das duas, eu via que ambas ficavam trocando farpas nos status, nos stories, né? E era nítido perceber que era uma indireta mesmo, né? E assim, as pessoas hoje estão muito assim, o sentimento, aquilo que quer externar, elas colocam na rede social. Talvez alguém chega lá assim, no privado, pode perguntar alguma coisa, mas a gente não sabe até que ponto, né, essa rede de apoio, como o irmão falou, vai estar presente ali. Talvez ela bloqueou para os seus familiares, talvez deixou para apenas para amigos, mas a gente sabe que nem sempre os amigos conseguem dar um suporte necessário, né, em um tempo que seja um tempo de qualidade para essa pessoa. Então, assim, é bastante importante tudo que foi falado aqui, que a gente precisa realmente ficar atentos, né, com relação a isso aí. E falando um pouquinho sobre essas crianças com TEA, eu tenho um embaixador também lá, né, eu já tinha percebido, né, ele mora com a avó dele não me chegou a falar nada, relatar, mas a gente percebe, né, por alguns comportamentos, que ele tem alguma comorbidade. E a gente fez o reconhecimento de postos, né, e a gente tem que adaptar o aprendizado desse menino, porque a gente não pode simplesmente utilizar a metodologia que a gente usa para uma criança típica, para uma criança que é atípica. Não é desmerecer, não é dizer que ela não é capaz, mas é a metodologia que a gente tem que utilizar. E fica aqui também uma mensagem, né, para os conselheiros, para ficar atentos com essas questões, porque antigamente tinha pessoas que eram autistas e talvez tenham passado por muitas dificuldades, né, que hoje a gente não precisa que as crianças passem por isso. A gente precisa ter esses sinais, porque são coisas importantes também no nosso meio. Fugir um pouquinho do assunto aqui, mas é uma coisa que estava aqui martelando na minha mente. Fique à vontade. Deus abençoe a todos aí. Amém. Lá na minha igreja tem um avô que ele só descobriu que ele, o avô, tem autismo quando o netinho recebeu o diagnóstico. E ele foi um embaixador lá da igreja, e me contando isso, eu falei, Isaac, quando depois de ver descobrir que tu é autista, foi engraçado. Rafael, você falou alguma coisa? Sim, Matheus, uma pergunta aqui. Ir lá pra lá. Vai dar uma? Sinceramente, eu tô. Aldson quer falar aí, tá com o microfone ligado, Aldson. Pronto. Só uma pergunta, Matheus. Nós, como cristãos, nós vemos, né, o pastor como nosso líder espiritual, aquela pessoa que está sempre ali para nos auxiliar, nos aconselhar. E muitas vezes acaba que há situações em que é necessário procurarmos um profissional, só que às vezes ficamos com esse preconceito, eu não vou no psicólogo, porque isso é algo espiritual, eu tenho meu pastor que pode me auxiliar, eu vou orar por isso e tudo mais. E assim, queria que você respondesse qual é o limite entre o aconselhamento, em procurar aconselhamento com o pastor e procurar
um psicólogo para tratar um problema? Né? Qual é o limite aí? Onde é que vai aí? Onde começa um e termina outro? É que muitas vezes as pessoas até ficam confusas. Engraçado, Rafael, na semana passada eu recebi um paciente aqui que foi o padre que mandou. O padre da paróquia aqui falou assim, ó, vá buscar um psicólogo, que aí já não é da minha alçada. Isso é legal. E aí ele começou a fazer a terapia semana passada. É importante, sim, a gente ir para ter esse momento com... Opa, perdão. É importante, sim, a gente estar ali com o nosso pastor, dialogando, né, colocando as nossas questões. Nós vamos, sim, receber uma orientação espiritual, mas é uma linha tênue, porque às vezes a gente não pode ir muito para essa questão de ficar só no espiritual. Eu acho que os pastores hoje eles estão mais sensíveis a isso e acabam encaminhando para a terapia né, as pessoas quando chegam no gabinete e aí a campanha de oração, aquela coisa toda. Então, o que é necessário sim a gente fazer, né, é necessariamente essa buscativa de fé, de espiritual, mas nunca, em hipótese alguma, abandonar essa buscativa também do cuidado com a saúde. Eu acho que o limite seria muito leviano, Rafael, estar falando aqui dessa questão do limite, porque são questões muito particulares de cada um, né? Cada um vai se perceber ali, mas é que a gente tem essa consciência, né? Que a gente precisa colocar na conta de Deus, sim, mas também buscar a ajuda profissional. É aquela coisa, né? Eu faço o tratamento aqui para o câncer, tomo a medicação do câncer, mas não deixo de fazer aqui minha busca ativa espiritual, não deixo de fazer minha campanha, não deixo de orar, não deixo de entregar minhas demandas a Deus. Faço as duas coisas em paralelo. Né? Se eu estou indo lá no pastor, fazendo aconselhamento, vou também na terapia também em paralelo. Né? Tenho as duas orientações ali. Porque cada pessoa, cada caso é um caso, né? Então a gente não teria especificamente assim, elementos que fosse definir ali o que é terapia e o que é espiritual. Né? Às vezes, os pastores às vezes já mandam logo, ó, vai resolver esse seu negócio lá no psicólogo lá, e aqui não dá não, coisa que nem o padre falou. Isso é caso de psicólogo agora, vai lá. Eu te aconselho, te passa as penitências aqui, mas tu sempre está aí nesse mesmo lugar, então vai fazer a terapia. É sobre isso. Você deve ter respondido. Respondeu sim. Ó, nós temos a Natália que levantou a mão e logo após vamos encerrar, tá bom? O Matheus vai fazer as considerações finais e vamos encerrar. Natália, pode falar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Só reforçando aí o que o irmão está falando, a importância, né? Eu acho que até o discernimento do pastor, porque na nossa igreja nós damos graças a Deus pela vida do nosso pastor, que conseguiu um apoio de uma irmã que é psicólogo da nossa igreja, que hoje acompanha a nossa embaixada. Então, ele mesmo se comunicou com a doutora Marta, indicou para nós, e hoje ela trabalha conosco na embaixada, acompanhando os nossos embaixadores. Então, é bênção do Senhor, né? Trabalhar junto à fé, né? A medicina, a ciência, e assim a gente consegue ajudar os nossos meninos. Então, eu acho muito importante o discernimento do pastor, da igreja, de entender a necessidade dos nossos meninos e a importância da psicologia na vida deles. Que Deus continue abençoando a todos. Parabéns, doutor Matheus, tem sido bênção essa palestra, que Deus continue te abençoando. Ô, Matheus, o Daniel levantou a mão. Daniel, pode falar aí para... Rafael, desculpe, eu ouvi a sua informação, mas eu não poderia deixar de fazer um comentário muito rápido, baseado no que você questionou, Rafael. Não tenhamos dúvidas de que a oração, Deus nos orienta nas situações difíceis, as situações adversas, e não tenha dúvida que Deus também nos orienta a buscar o profissional
competente, responsável, e eu não tenho dúvida alguma, meus irmãos, que os melhores psicólogos são os crentes, aqueles que têm uma relação de intimidade, de comunhão com o nosso Deus. Não tenho dúvida. Meu irmão Mateus, a minha expectativa é que Deus continue lhe abençoando, lhe orientando em todos os momentos do exercício da sua profissão, e que você possa ajudar ou continuar ajudando as pessoas que têm essas necessidades. E, sobretudo, tudo que você venha a fazer, aponte, sem sombra de dúvidas, o caminho do céu. Aponte para Cristo, aquele que é o psicólogo dos psicólogos. Deus continue abençoando, meu irmão. Um forte abraço. Era isso. Tem até um livro com esse título. Jesus, o psicólogo dos psicólogos. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Acredito que acabou as perguntas, Mateus. Pode fazer suas considerações finais e em seguida vamos orar. Amém. Inclusive, para poder orar para encerrar, viu? Pronto, passo para você. Então, quero só ressaltar aqui que Marcelo falou sobre Freud, lá agora que eu vi aqui, Marcelo, que o falar cura. Isso Sigmund Freud é um gênio. Eu trabalho com a teoria de Carl Gustav Jung. Jung era um psiquiatra suíço, ele tinha pais evangélicos, e aí construiu a psicologia analítica, a qual me oriento, né, para o trabalho da clínica. Gosto muito da abordagem da psicologia analítica, e também dessa base da psicanálise, né, de Jung mais Freud, que os dois construíram a psicanálise junto, e depois eles se separaram ali, cada um construiu a sua teoria, mas é bacana. Falar cura. Então, falar cura sim. Obrigado a todos que interagiram aqui no chat. Né? Espero ter correspondido às expectativas. Se não corresponder, em outro momento a gente pode estar aí correspondendo, se Deus assim nos permitir. Para finalizar aqui a fala do Setembro Amarelo, sobre valorização à vida, mas isso não se limita a um mês, como eu já falei. Nós precisamos aprender a escutar o silêncio, apoiar nossos amigos e também pedir ajuda quando precisarmos. Então, peça ajuda, é um ato de coragem. A fé nos lembra que nossa vida tem valor e propósito diante de Deus. Então, dicas finais escute mais, julgue menos. Primeira dica. Segunda, não enfrente sozinho, peça ajuda. Dá para a gente colocar até nos status. E sua vida tem propósito em Cristo. Isso é importante, estar trabalhando nessas questões, tá bom? Muito obrigado até agora a todos que ficaram aqui nessa live de hoje. Tivemos um público bacana. Espero ter ajudado de alguma forma. Se quiserem me acompanhar aí no Instagram, Mateus Psicólogo _, tá lá no Instagram. Sou da cidade de Piauí, Bahia, conselheiro de Embaixadores do Rei, como foi dito lá no início. Esposo de Alessandra, minha esposa, que hoje está lá, a Juventude Batista está fazendo um congresso, agora nesse final de semana, ela está lá organizando um congresso da Juventude Batista, que vai ter, ela é vice-presidente, e aí está lá na correria. Quero agradecer a minha família, acho que minha tia entrou aqui no chat, acompanhou aí, que eu vi no grupo da família aqui, ela postando. Muito obrigado a todos vocês que interagiram aqui, que mandaram perguntas. Essa interação foi boa, gostei, aprendi também bastante. E Rafael está com a palavra, fique à vontade. Beleza. Mateus, coloca no chat seu telefone e o seu Instagram, o pessoal quiser entrar em contato contigo, até querer também fazer terapia contigo, né? Indicar alguém, é bom. Inclusive, eu indico muito fazer terapia, inclusive eu faço uma vez por semana, né? Faço terapia com psicólogo. Foi um divisor de águas na minha vida, desde fevereiro que eu tenho
estado nessa condição de fazer terapia. Graças a Deus não tenho nenhum diagnóstico de nenhum problema psicológico, nem nada do tipo, mas isso acaba me ajudando em outras áreas, no desenvolvimento, tanto agora como coordenador estadual dos embaixadores do Rede, como lidar com situações difíceis, responsabilidade de lidar com o dia a dia na vida, né? Tenho que conciliar trabalho com faculdade, com namoro, com agora a coordenação dos embaixadores do Rei na Bahia. Então, isso tem me ajudado muito, né, nessas questões. Matheus acabou de botar aí no chat, tanto o Instagram quanto o contato dele. Viu? Matheus, que Deus continue te abençoando e te usando. E espero que seja uma parceria aí entre você, o Descer Baiano, certo? Que você com certeza vai voltar mais vezes, sim. Certo? E estamos juntos aí. Qualquer coisa, pode falar, né? Se tiver alguma ideia de outra palestra, algo do tipo, pode estar falando com... Pode falar. Eu falando comigo. Eu gosto muito de lives, de palestras, justamente por isso, né? Que a gente leva informação para as pessoas. E é enriquecedor, não no sentido de encontrar uma patologia, mas de buscar o autoconhecimento. Eu falo que a vida é uma maratona. E a gente não treina para ela, às vezes a gente não consegue cuidar, né, de algumas corridas. E aí é importante a gente treinar. Sim. Obrigado, Marcos.